Oi, boa noite, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. A gente vai ler Jó 10, tá? E o sofrimento de Jó continua. Lembrando que o sofrimento, quando ele chega pra gente, né, e o sofrimento de verdade, assim, aquele que nos garra mesmo, com sangue nos olhos, ele às vezes é muito longo, né? É claro que a gente tá lendo aqui em capítulos, mas eu creio que Jó passou meses nessa agonia, que dirá um ano, será, para mais? Meu Deus! Eu só sei que esse sofrimento de Jó é muito teórico pra gente, sabe? Quando a gente fala do sofrimento de Jó, a gente não explana de verdade aquilo que Jó sofreu. Jó perdeu o trabalho de uma vida inteira, ele perdeu o sustento de uma vida inteira, ele perdeu 10 filhos, foram mortos literais, ele enterrou 10 caixões, 10 almas, 10 bebês que ele gerou e cuidou. Ele teve uma mulher em depressão, porque a mulher dele estava ali, né, amaldiçoa seu Deus e morre, então já não tinha prazer mais nem no casamento, o casamento foi por água abaixo. Jó também teve lepra, e lepra é como um câncer mortal. Os dias dele estavam contados, toda a sua pele encheu de ferida, da cabeça aos pés, e mosca ponhou bicho em Jó, então ele estava com bicheira também. Ou seja, Jó minava pus, fedia rato morto, porque a bicheira ela deixa com esse cheiro característico de rato morto. E imagina a podridão que era as roupas de Jó e ficar perto de Jó, entende? Então, não é uma coisa simples o sofrimento de Jó, não é tipo assim, nossa, por que você está questionando Deus? Cara, qualquer um de nós questionaria Deus. Qualquer ser humano de nós questionaria Deus na situação de Jó. Naquele tempo não existia os remédios como existem hoje, e Jó não tinha como nem sarar a própria bicheira. Ou seja, as larvas que o comiam de dia e de noite, ele não poderia tirar, porque elas ficavam dentro da sua pele. E cada vez elas se aprofundavam mais. Imagina uma pessoa que não tem paz com um bicho comendo ela, mordendo a sua carne. Sabe, é surreal, não tem como dizer que alguém teria paz, que alguém não questionaria Deus, que alguém não... Meu Deus, é um sofrimento extremo, tamanho tão perturbador, tão grande, que qualquer pessoa ia querer morrer, sabe? Com muito menos, né? Então, por mais que Jó esteja questionando Deus, e aqui vai ser um capítulo que ele vai questionar Deus, todos nós faríamos isso. Muito antes. Você vê que Jó já estava triste, Jó já estava triste e indignado, mas os amigos pioram os questionamentos dele, porque os amigos começam a apontar ele como se ele tivesse culpa daquilo tudo que está acontecendo com ele. Aí ele passa de um estado de indignação para um estado de amargura. Então você vê que tem pessoas que realmente estragam o dia da gente, estragam a vida da gente, com comentários ruins, com insinuações, com indiretas. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não fica imune. Quando você convive, essa história de você é a média das 5 pessoas que você convive, é verdade. Né? Eu não consigo me livrar dos meus familiares. Não consegue, mas você tem que pensar, filtrar aquilo que você absorve dos seus amigos também.
Porque o que acontece? Não tem como a gente se livrar. Não tem. Aqui, uma coisa que é jogada na sua mente, dia após dia de convívio, dia após dia de convívio, você acaba internalizando. Então é por isso que a gente precisa mesmo tomar cuidado com quem a gente convive. Entende? É uma coisa muito séria. Jó passou de indignação para amargurado completamente. Se ele queria morrer, agora ele quer 10 vezes mais. Entende como é sério isso? E aí, ó, a gente vai ler Jó 10, coitado, ele tá em extrema tristeza, em extrema vontade de morrer, só que Jó não é um suicida, tá? Jó em nenhum momento fala, eu vou tirar minha vida, porque ele tem consciência de que a vida só pertence a Deus. Até agora ele tá conversando com Deus, mesmo indignado, mesmo questionando, ele tá falando com Deus. Ele tinha milhões de deuses que ele podia adorar. Ele não vai adorar outros deuses. Ele não vai questionar outros deuses. Isso significa que a fé de Jó está firmada em apenas um único Deus. Por mais que eu caia, por mais que bichos me comam, eu tô aqui com Deus. E isso é óbvio que é raro. É óbvio. Entende? Mas a gente precisa buscar uma fé, não sei se chegaremos ao ponto de Jó, né? Misericórdia. Mas a gente precisa buscar uma fé em que Deus possa confiar em nós. Não é nem nós, é a gente tirar a gente do trono mesmo, colocar Deus a ponto de Deus confiar em nós e falar, não, esse é meu servo, esse é bom, esse é fiel, esse vai. Ainda que com erros, ainda com, né, nós não somos perfeitos, quem nos capacita é Deus, mas nós precisamos buscar isso, sabe? De mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba como que tá acontecendo, porque é o silêncio que nos mata, né? Não é os sofrimentos e sim o silêncio. Ainda assim a gente precisa estar firmado em Deus, sabe? Firmado mesmo na rocha. Então eu vou orar e vou ler com você 10, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E é verdade. Mesmo quando tudo tá bem e mesmo quando tudo tá mal, o Senhor continua sendo bom. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por conversar comigo. Obrigado por me orientar. Obrigado, Jesus, porque sem o Senhor eu já teria partido dessa para outra, certeza. Obrigado porque o Senhor me encontrou. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, nos orienta e nos ajuda, Pai, todos os dias até que o Senhor volte, em nome de Jesus, amém. Gente, ó, ai, é bem triste esse texto, tá? Eu não sei quanto tempo ele ainda vai. Vamos ver aqui. Ó, ainda vai vir mais um amigo chamado Zofar. Depois vai vir a resposta de Jó. Vai vir mais resposta de Jó, mais diálogo, né? Aí Eliafaz vai falar de novo, gente, esses amigos, Jesus, inimigo, né? Aí vai vir a resposta de Jó. Nossa, meu Deus. Esses caras, eu não sei, eles foram enviados de Satanás, só pode. Esses 3 amigos de Jó foi enviado do capeta, eu acho que só pode. Meu Deus, olha a situação. Não, você já leu Jó? É surreal. É surreal, gente. Eu acho que a gente vai ficar assim uns 10 anos nisso aqui. Eu vou pesquisar quanto tempo durou toda essas histórias aqui, esse tempo de Jó sofrendo, esses amigos falando, porque, meu Deus, que é isso, hein? Nossa, isso é enviado do cão. Esses amigos de Jó, olha, tem enviado de Satanás na Bíblia, mas os amigos de Jó, rapaz, estão de parabéns.
inimigos, né, de Jó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá. Jó 10. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Dize-me, de que me acusa? Do que me acusas? Tu mesmo me criaste, como então pode ter prazer em me maltratar, em me desprezar, em aprovar os planos dos maus? Ele tá muito pé da vida com esses amigos também, viu? Hora ou outra ele coloca os amigos, quando ele fala maus, ele põe os amigos no meio, tá? Ele tá muito bravo. Na verdade, ele tá decepcionado, amargurado, bravo, tudo junto. Por acaso tem olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco como os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Coitado, ele já tá achando que ele pecou. Pois sabes que sou culpado e que ninguém pode me salvar da tua mão. Naquele tempo, gente, Jesus não tinha vindo, não. Então é só ele, Deus que ele conheceu provavelmente pelos pais. Deus não tinha se apresentado a Jó, tá? Então, assim, o que ele acredita é o ritual que ele faz. Ele sabe, né, de ouvir falar. Ele realmente não teve ainda uma experiência com Deus. O Espírito Santo naquela época não habitava em pessoas. Então a gente não pode culpar Jó como no dia de hoje, que a gente tem a internet, que a gente tem a Bíblia e o Google para pesquisar, que a gente tem todo acesso a conhecimento. E ainda assim, tem muita gente que vive na ignorância. Uma cegueira espiritual que o próprio Satanás coloca em nós. E Jó, coitado, tá literal no escuro, achando que Deus o puniu. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra de que me fizeste de barro, vai me fazer virar pó outra vez? Vai me matar, Deus? Tu fizeste com que meu pai e minha mãe me gerassem e me dessem a vida. Formaste o meu corpo e ossos e nervos e cobriste com carne e pele. Tu me deste a vida, me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinha este plano secreto. Tu que querias ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão. Se eu sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Eu me vejo cheio de pus, cheirando a rato morto. O que eu tenho? Quem eu sou? Se levanto a cabeça orgulhoso da minha inocência, tu como um leão me persegues e me fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. Esses inimigos estão aqui, ó, amigos da onça. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar como se fosse um exército. Gente, tem pessoas, isso aqui é muito importante, porque o tanto que essas pessoas vão afrontar Jó, o tanto que esses amigos vão afrontar, humilhar, continuar, é chutar um cachorro morto, sabe? Assim, é grotesco isso. Mas isso acontece muito real na vida da gente. Gente que nos machuca, que nos maltrata, que nos humilha, que nos persegue, que nos destrói, que fala da nossa vida para os coleguinhas, que destrói a gente no serviço, gente que se junta para falar mal da gente. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Só que Deus fala que nós temos que perdoar todos. E, cara, perdoar... Ô probleminha é perdoar. Ô dificuldade é perdoar as pessoas.
Rapaz, não é fácil não. Mas a Joyce Meyer me ensinou uma maneira de perdoar as pessoas. É fácil? Não, não é não. Mas presta atenção. Assistindo vários capítulos da Joyce Meyer, que foi assim que eu comecei, sabe? Quando eu voltei de ilha, eu coloquei muito Joyce Meyer para assistir. E quando a gente tá um bebê na fé, Joyce Meyer é assim maravilhoso para você entender muita coisa. Mas também quando você tá precisando de alívio emocional. Inteligentíssima, tem uma unção poderosa, aquela mulher é fantástica, a Joyce Meyer. E aí, ela ensina o seguinte, você diz o seguinte, você fala pra Deus o que essa pessoa te fez, obviamente você vai chorar porque você não quer perdoar essa pessoa, e aí você fala pra Deus, fala assim, Deus, eu não quero, mas eu decido perdoar fulano ou fulana. E aí depois você fala, eu abençoo a vida do fulano e da fulana. Que ele seja próspero, ou ela, né, seja próspera, fecunda, né, fecunda é fértil. Que dê filhos, que tenha... Aí você pode falar, casa, carro, roupa, dinheiro, família feliz, abençoada. E aí você vai lançando toda sorte de bênção na vida dessa pessoa. Às vezes até as coisas que você gostaria de ter, abençoa a vida dessa pessoa, sabe? E quanto mais você fala, provavelmente mais você vai endurecer, não querendo soltar. Mas você tem que continuar falando. Aquela passagem de Mateus, meu Deus, eu preciso memorizar versículo, eu vou me cuidar nisso. Tem uma passagem que Deus fala o seguinte, no Novo Testamento, que ele é perguntado, né? Quantas vezes a gente tem que perdoar? Se não me engano é Pedro, pergunta pra ele, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele fala, Pedro, 70 vezes 7, dá 490 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que lembrar da pessoa e fazer isso de novo. Eu decido perdoar fulano ou fulana, e eu abençoo a vida do fulano ou da fulana o dia inteiro, e no outro dia, 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 enquanto você lembrar dessa pessoa, enquanto você lembrar das coisas que essa pessoa te fez. Porque dessa forma você vai soltar, é como se você fosse destravando, sabe? Os cadeados que ficam dentro do teu coração. É necessário perdoar. É fácil? Não. Tem gente que fere a gente num nível, olha, tem gente que humilha, que sobe em cima de algum sonho da gente, tem gente que desdém, sabe? E desdém não querendo desdenhar, o que é pior, né? Eu acho que o nível de falsidade maior que existe é a pessoa que desdenha de você com fingimento. Fingimento de boa pessoa, fingimento que gosta de você. Esse é o pior nível que tem. Só que ainda assim a gente tem que perdoar. Porque se a gente não perdoa, essa caca toda que a gente fica segurando, ela cria ranço, né? Ela cria aquelas bactérias, aquele mofo. E aquilo Satanás vai usando para endurecer você na fé, endurecer você para outras coisas, para o amor. Principalmente para o amor, e Deus quer que a gente ame com o coração de Jesus. Então a gente precisa perdoar. E não é fácil, nessas horas a gente chora, a gente não quer surtar, mas é necessário, tá? Então esse exercício da Joyce Meyer, é Meyer, né Meyer, é Meyer, ele me ajuda muito. Porque quando eu tô retendo, né, que eu não sou perfeita, e quando eu tô retendo alguém com falta de perdão no meu coração, esse exercício eu faço, sabe? Para poder soltar. Deixa ser livre, deixa ser próspero, solta as pessoas que estão no teu coração, sabe? Deixa elas viverem a vida delas e serem felizes e que não doa em você, entende? Porque o melhor é não doer. É você não ter
prisão nenhuma com ninguém, entende? Aí, ó, ele fala: se levanto a cabeça orgulhoso da minha inocência, tu como leão me persegues, e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas para me acusar, e a tua ira contra mim vai aumentando, e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Ele tá mal, né? Ele tá muito mal. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Eu teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim, então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria, antes que eu vá na viagem que não tem volta, antes que eu vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. E aqui acaba esse capítulo, cara, ele tá muito mal, muito mal, muito mal. Ele tá péssimo, sabe? E quantas vezes a gente não se vê péssimo, né? Quem nunca se viu péssimo, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve dias que você acordou? Hoje, graças a Deus, não mais, né? Eu tenho tristeza, claro que tenho. Dias tristes, mas não profundos, como eu já tive. Deus me curou as minhas emoções várias vezes, de várias coisas. Então, eu já não tenho aqueles dias de tormento e tribulação, literal. Mas eu já tive dias muito tristes, muito tristes. Eu já fui quebrada em 1000 pedaços e olha que amargura. Um dia eu estava na igreja e eu recebi um bilhetinho, né, assim, no encontro de mulheres, e aí tinha lá um versículo, e aí falava assim, para não deixar a amargura contaminar o coração, sabe? E eu tava tão triste naquele dia. Meu Deus, eu tive dias tão tristes, dias de eu acordar assim e falar assim, por mais que eu vinha pros stories, fazia as stories e fazia live, ia daqui, ia dali, entregava laço e lutando com a vida, lutando com as coisas, lutando com o autismo do Davi, mas eu acordava e eu falava, gente, eu acho que eu não vou durar até o meio-dia. E aí, quando chegava meio-dia, eu chorava de novo nos pés do Senhor e eu aguentava até o final do dia. Dias de muita luta. Muita luta. Meu Deus, só Deus sabe. E hoje eu tô no céu, porque hoje eu tenho paz. Hoje graças a Deus, eu fui curada desses traumas de infância, desses traumas que eu fiz, né? Eu participei com o capeta plantando grama e também alguns traumas que eu não tive, realmente eu não tive culpa, né? Me fizeram. E graças a Deus eu fui curada, sabe? Pelo amor de Jesus. Jesus cura. Eu passei por um ano de terapia, mas a cura que Jesus fez foram três grandes curas assim na minha vida, desses 4 anos e praticamente meio, né? 4 anos e meio, foram 3 grandes curas. Eu tive uma no Metanoia, eu tive uma no Encontro de Mulheres, que Deus me curou instantaneamente, como a mulher do fluxo de sangue, e aí eu entendi o milagre do fluxo de sangue, assim, é real, é profundamente profundo. E o Metanoia também, o Metanoia foi o primeiro, né? Começou ali, começou no Metanoia. O Metanoia foi 2 grandes perdões que eu liberei, 2 grandes milagres ali que aconteceu, muito profundo, sabe? Muito profundo, meu Deus. E depois teve esse do fluxo de sangue. E, por último, agora teve a libertação, que quando eu perdoei meu pai. Finalmente eu perdoei meu pai, meu Deus. Uau, eu demorei 41 anos.
Pra perdoar meu pai, que loucura, né? Quanto tempo a gente pode guardar mágoa no coração, né? É óbvio que eu nunca vi essa mágoa, mas guardei por muitos anos. E isso também me fez muito mal. Porque depois que eu perdoei meu pai, eu até contei pra vocês, foi a primeira vez que eu fui sentir proteção de Deus. E a proteção, ela é como um abraço quente. Eu nunca tinha sentido isso. Olha que loucura. É muito incrível como Deus pode fazer milagres na vida da gente, né? Então, assim, os maiores milagres que eu vivi, as curas que eu vivi, foi com Deus, sabe? E eu tô vivendo um tempo de paz, né? Um tempo de tranquilidade nas minhas emoções, sabe? Um tempo de, eu diria, de renovo. Aquele tempo que você não tem grandes tribulações te perturbando, grandes dores. Lógico, tem uma tribulação aqui, outra ali, né? Uma que sai lá de Nárnia. Mas não coisas assim profundas, sabe? Dores profundas, traumas profundos. É a primeira vez na minha vida que eu não tenho traumas profundos. Uau! Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Queria dizer especialmente para você que tá com uma dor muito séria, né? Porque deve ter pessoas aí do outro lado que estão assim com dores muito profundas. Eu queria dizer para você que em Jesus tem cura, sabe? Em Jesus há milagre. Busca o teu milagre. Fala, Jesus, eu quero ser curado dessa dor, desse trauma. Eu quero ser curado desse choro, dessa mágoa. Eu quero ser curado. Você tem que buscar mesmo em oração. Eu quero ser curado. Você tem que clamar em oração. Eu clamei muito pela cura. Muito, muito. Deus me cura dessa dor. Tira de mim, Senhor, me restaura, me renova. Eu clamei muito por ser curado. E Deus me atendeu, Deus me ouviu, sabe? E o que Jó tá passando aqui, a gente não tem noção da metade. Por mais que é óbvio que a nossa dor é legítima, né? Cada um sabe a sua própria dor. Mas a gente não passou metade do que Jó passou. E eu acho que muitos de nós nem teria capacidade, tá? Não teríamos mesmo. Eu não teria. Eu já falo pra vocês, eu não teria. Eu com 10 filhos, se eu perdesse os 10, eu já... Ali dava PT em mim. Ali já dava problema. Deus ia ter que falar muito comigo pra mim levantar de novo. Se eu levantasse, não sei. Eu digo que eu não tenho. Eu digo que eu não tenho mesmo porque eu conheço. Eu não teria essa capacidade. Mas... E eu sei que muitas pessoas não teriam, né? Tem gente que no primeiro já não dá conta mais, né? Quando perde um filho já não dá mais conta, entendeu? Então demora muito, ou passa uma vida na mesma dor. Então, a gente não tá passando o que já tá passando, mas a gente tá passando algum problema, alguma dor. Sempre a gente tá passando por algo, né? Cada um sabe a lenha que leva, literalmente. Mas Deus é capaz, Deus é poderoso para fazer com que a sua dor ou amenize ou vá embora de uma vez, entende? Ou Ele cauteriza essa dor, ameniza ela a ponto de não machucar você todos os dias, ou Ele pode simplesmente tirar essa dor de você. E quando você lembrar dos fatos, como hoje eu lembro dos fatos, os fatos não me machucam. Eles não fazem nada comigo. E isso é maravilhoso. Realmente é maravilhoso, tá? Deus abençoe você, uma boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus, tá?